feitos. Quanto à questão da celebração do contrato, qual é o momento em que essas declarações ocorrem, aí sim estariam entre presentes e interabsentes. Os contratos eles se formam entre presentes de forma imediata, quando a comunicação se dá imediatamente. Assim como o senhor comentou, o professor Tiago, quando se faz por telefone, é considerado que eles estão entre os presentes, porque a mensagem é emitida e a resposta é imediata. Sendo assim, eles se formam imediatamente, como se as pessoas estivessem presentes entre si. Já aqueles contratos considerados entre os ausentes, a mensagem tem um lapso temporal para chegar entre a vontade do proponente e daquele que aceita a proposta. Ela leva um determinado lapso temporal e era pensado na carta epistolar. Então, no momento que a carta foi emitida, estaria aí a manifestação da vontade. Certamente há correntes doutrinárias que pensam de forma contrária, entendendo que seria no momento da recepção da mensagem. O Código Civil adota o momento da emissão da mensagem. Então, no momento que a mensagem foi aceita, que a proposta foi aceita, teria aí a formação do vínculo contratual. Em relação à internet, tem softwares que conseguem fazer com que as pessoas estivessem presentes, visualmente presentes, a possibilidade de ter a imagem da própria pessoa. Essas contratações hoje não se dão apenas por computadores, né? Poderia ser por televisão. Né? A televisão hoje facilita essa contratação, seja a TV a cabo ou mesmo a rede de computadores na própria televisão, na telefonia celular. Então, há softwares de comunicação que colocam as pessoas como se estivessem presentes. Então, esses contratos se formariam da mesma forma que se fosse por telefone ou se houvesse a presença física da pessoa. Já no caso da emissão da mensagem, a analogia que se faz é a carta epistolar ao fax, ao telex. Quando ele foi enviado, teria aí a manifestação da vontade, embora tenha correntes doutrinárias de forma contrária, inclusive estudos na mudança do Código Civil, até mesmo a posição de alguns tribunais de forma contrária. Professor Eduardo Moretti. Doutor Marcelino, acho muito apropriado o tema, enfim, como o professor Tiago colocou, e seguindo a linha dos contratos, vou colocar algo muito prático do nosso dia a dia. Como é que o senhor avalia a validade dos negócios jurídicos celebrados sem certificação digital? Considerada essa dualidade usos e costumes, porque na verdade a grande maioria dos usuários não é certificado digitalmente, e a impossibilidade de se verificar de forma concreta quem é o autor daquele negócio jurídico. Então, o que se observa no cotidiano da internet, tanto na parte civil quanto criminal, mas vamos focar na civil, é que o usuário que não está certificado digitalmente, a gente não tem como garantir ali nem a autenticidade daquela comunicação, mas não a autoria daquela comunicação, né? Foi que partiu daquele computador o sinal. Então, como é que o senhor vê a validade dos negócios jurídicos que são celebrados sem certificação digital, considerada essa dualidade, que isso é o comum no meio jurídico hoje em dia? Professor Moretti, excelente a questão também. Vários focos temos em relação a essa questão. Eu vejo da seguinte forma: a princípio são válidos os contratos porque, primeiro, não há forma exigida pela lei. O fato da inexistência da forma não significa que esses contratos não teriam validade, porque o equipamento, esse ambiente tecnológico seria o meio de comunicação. Sendo assim, a pessoa poderia estar se comunicando por qualquer forma e utilizou-se o computador, essa rede de computadores, para declarar a sua vontade. Então, temos aí os elementos essenciais, que são a capacidade, o objeto e a forma. Isso presumindo, aí, obviamente, a capacidade do declarante, né? Quanto à capacidade do emissor da mensagem, presume-se capaz. Na ausência de capacidade, o próprio Código Civil estabelece a responsabilidade dos pais pelos seus filhos menores que estiverem sob sua guarda. Sendo assim, os pais respondem pelos atos que os filhos praticarem. Quanto ao objeto, se o objeto for lícito
e não se tratar lá de contratos que exijam a forma determinada pela lei, ele é válido. Já a certificação eletrônica, ela garante a emissão da mensagem que ela partiu de alguém que tem um determinado registro dessa informação. Como o ambiente tecnológico, a segurança absoluta decorre da própria pessoa, é o próprio ser humano que dará a sua segurança, seja física ou eletrônica, a segurança absoluta também não dá para dizer que, com a teremos eletrônica, teremos absoluta certeza que aquele foi o emissor da mensagem. Porque a senha, de uma forma geral, né, ela diz quem é o titular. Mas, certamente, a senha está guardada em local que não deveria estar. Com isso, entendo, né, que a certificação digital, ela ajuda, mas não dá uma garantia absoluta da informação. Ele induz a autoria, tem uma tendência maior de dar validade aos contratos. Certamente, ele garante que a declaração da vontade saiu de um lugar e chegou no outro de forma íntegra. Agora, quanto à autoria, ela é relativa, né? Depende de quem guardou a senha, de quem protegeu aquela autenticidade no momento da saída da informação. Se ele passou para outra pessoa, já não dá para garantir mais a autoria. Seria essa visão. Em relação ao risco, entendo que se alguém se propôs a contratar sem a certificação eletrônica, no caso de um determinado fornecedor, ele assume o risco da atividade. E se ele está assumindo o risco da atividade, ele responde pelos atos. O próprio Código Civil, ele diz que quando a atividade de alguém causar risco a outrem, a responsabilidade será objetiva. Então, se alguém se propôs a contratar por esse meio de comunicação, está assumindo o risco e, portanto, deveria responder pelos seus atos. Bem, o estudo do professor Matsuda me fez, pelo menos me mostra que eu estava na contramão da linha de raciocínio a respeito da tecnologia, porque eu sempre entendi que muitas empresas voltadas à área da tecnologia, elas detinham já um determinado conhecimento. Vou colocar aqui rapidamente um exemplo, seria, por exemplo, a Apple, quando tem aí o iPhone 4, certamente ela já dispõe de tecnologia para lançar o 8, mas não faz para que o 4 tenha um bom mercado, venda, o 5 também, ela fature com isso, o 6, 7, até chegar ao 8º. Mas o estudo do professor me indica que não é bem assim. Na verdade, alguns produtos são disponibilizados sem a mínima condição técnica, ou pelo menos a mínima, para estar, então, no mercado, causando aí, serem, de certa forma, né, professor, testados na mão do consumidor. Eu achei que não, achei que, por exemplo, não é colocar aqui em jogo a Apple, mas talvez o iPhone 4, eles já teriam o 8, mas não, vamos esperar mais um pouquinho, vamos vender o 4, vamos vender o 5 com calma, mas pelo que ele está me falando, não é bem assim essa tecnologia, né? E aí, talvez, colocando na mão do consumidor para que ele faça esse teste é um risco, mas em determinados países talvez isso é até a solução, né? É verdade, hein? O avanço da tecnologia, a concorrência de mercado faz com que as empresas acelerem esse desenvolvimento e coloquem o seu produto no mercado, seja ele software, seja ele hardware. Então, a aceleração do desenvolvimento gerou novas metodologias de desenvolvimento e tem um risco para o consumidor. Nós, pessoas físicas ou jurídicas que adquirimos esse produto, ele vem com um certo risco de não funcionar, porque a empresa que o produziu gastou um tempo que deveria ser excessivo, razoável no desenvolvimento, de forma contrária. Então, ele deveria gastar muito e gastou pouco. O que inverte é o gráfico em relação à manutenção. E a manutenção ocorre na mão do consumidor. Então, muitas das vezes, o consumidor recebeu um produto que não foi testado o suficiente para que ele fosse posto no mercado. Não foi nem projetado adequadamente e talvez muito menos testado, né? Exatamente. Perdeu-se pouco tempo no desenvolvimento, no raciocínio do produto para o desenvolvimento. Mas é o mercado que faz isso, né? A concorrência faz com que
ocorra isso. É de forma sadia, ao mesmo tempo, o direito tem que abrir os olhos, e essa é a nossa função, né? Por isso estamos aqui. Pois é, isso ocorre também na rede? Ocorre também. Vários aplicativos, eles surgem porque uma determinada sociedade começou a utilizar em massa, e na maioria das vezes ele foi projetado para uma determinada finalidade, num pequeno grupo de pessoas, e como há uma disseminação da informação, outras pessoas começam a utilizar e ganham um vulto. Pode-se ver isso, a maioria dos aplicativos de utilização em massa começaram de um raciocínio bom, mas que não tinha normalmente a intenção de atingir o mundo todo como os softwares que tem hoje no mercado. Professor Tiago. Doutor Marcelino, eu tenho uma questão que imagino também seja muito bem abordada no trabalho do senhor, mas é uma questão extremamente atual, assim como observou o Moret. Imaginemos uma seguinte situação: o Código Civil hoje em dia não autoriza, ou em princípio tende a não autorizar, qualquer autolimitação de um direito da personalidade. Ele, como regra, impõe que o seu titular exerça esse direito e não abdique do seu exercício em circunstância alguma. Mas existem situações em que nós temos verificado que titulares, que pessoas, promovem uma autolimitação dos seus próprios direitos da personalidade. E aqui eu dou um exemplo que é dos mais atuais e que tem despertado uma discussão muito grande, sobretudo nos Estados Unidos e no Brasil, que é relacionada a uma rede social muito conhecida, em que as pessoas postam fotos de grupos de amigos, e essas fotos, essas postagens, nessas fotos se permite que você marque pessoas que o acompanham. Muitas vezes sem que essas pessoas que estão com você nessa foto deem a autorização ou permitam que essa foto seja marcada ou postada naqueles termos diante de um contrato feito por você com aquela rede social. Isso tem criado sérios problemas. O Departamento de Justiça americano proibiu que essa rede social tivesse esse aplicativo, esse recurso de marcar pessoas ou de identificar pessoas em uma determinada imagem, uma determinada foto, por conta de um direito à personalidade, o direito à imagem, o direito à privacidade nessas questões. Voltando ao nosso exemplo, o Código Civil não permite, em princípio, essa limitação irrestrita, mas o Conselho da Justiça Federal tem admitido nas interpretações dadas ao Código Civil, até promulgou um enunciado 139, permitindo uma autolimitação de um direito à personalidade, desde que ele seja temporário, como no episódio como esse que eu mencionei, nesse exemplo extremamente atual, relativo às redes sociais, em que se postam fotos e se identificam pessoas nessas fotos. Então, eu queria ouvir um pouquinho do senhor a respeito dessas relações de autolimitação de direitos da personalidade à luz da internet. Vídeos que uma pessoa realiza dela mesma ou de outras pessoas e posta em grupos, vídeo que muitas vezes denigra a imagem de alguém. A gente observa isso todos os dias, vídeos sendo retirados da rede mundial de computadores ou fotos sendo retiradas da rede mundial de computadores, porque não houve uma respectiva autorização. Professor Tiago, excelente indagação, excelente questionamento, e como o senhor mesmo disse, os direitos da personalidade são atuais e continuarão sendo sempre atuais. Esse caso da limitação dos direitos da personalidade é a questão da segurança. A segurança, ela deve existir, e a segurança ela limita os direitos da pessoa. Então, para que ela tenha segurança, ela tem uma certa limitação nos seus direitos. Não dá para coexistir a ampla liberdade do direito da personalidade com a segurança dela mesma. Então, de certa forma, se a pessoa quer ter segurança, ela tem uma certa limitação do seu próprio direito. Não dá para ter aí a sua vida totalmente aberta. A internet, ela existe, mas os direitos fundamentais, os direitos da personalidade, a dignidade da pessoa humana deve ser preservada. Então, o interesse privado, a intimidade, o segredo, deve ser preservado. E, como o senhor próprio disse, ela é pessoal, né? É da pessoa e de mais ninguém. Então, a imagem da pessoa deveria ser veiculada somente se autorizasse.